esteja bem, se cuidando bastante. Estamos iniciando a nossa terceira teleaula da disciplina denominada Políticas Públicas da Educação Básica. Como você sabe, eu sou a professora Natália Gomes e a temática da nossa aula será sobre o financiamento da nossa educação brasileira. Iremos entender como ele se configura, qual que é o papel que o professor, que o gestor ele pode ter frente a esse financiamento, pensando as ações que acontecem na escola. E claro, também iremos problematizar os limites e as possibilidades que nós temos de alcançar, de fato, uma educação efetiva e de qualidade na nossa realidade brasileira. Desta forma, gostaria de iniciar o momento da contextualização. Aluno, o primeiro ponto da nossa contextualização é a questão do financiamento da educação, que é a grande temática da nossa terceira teleaula. Nós iremos entender qual que é o fundo responsável pelo brasileira, que é o Fundeb. Também irei apresentar para você lá no último conceito informações recentes e importantíssimas sobre toda a tramitação que estava acontecendo, do Fundeb, da permanência desse fundo tão importante para a educação. Então, nós iremos entender como ele se configurou, né, desde o seu surgimento, a sua finalidade, e também vamos pensar o que vai acontecer da agora em diante com essa aprovação da PEC do Fundeb. Então, estou muito feliz, na verdade, de dar essa aula com essa informação, que, na verdade, a votação do Senado aconteceu ontem, a emenda constitucional está já em trâmite para ser apresentada e a gente já teve avanços em relação ao financiamento da educação. Então, isso vai ser um ponto que nós iremos discutir nessa teleaula. Dando continuidade, nós também iremos pensar, alunos, sobre a responsabilização das instâncias administrativas. Nós já estudamos em aulas anteriores que se encontra na Constituição, né, o artigo 205, que coloca sobre o direito à educação para todas as pessoas e o Estado tendo deveres, tendo responsabilidades para oportunizar esse direito. Sendo assim, as instâncias administrativas, elas precisam trabalhar em um regime de colaboração. E nós iremos compreender como se configura esse regime, qual é o papel de cada instância e a importância de nós, enquanto profissionais da educação, conhecermos, termos acesso a essas informações para poder auxiliar em todo o processo das ações realizadas no âmbito educativo. Vamos ver outro ponto? Nós também iremos estudar sobre o processo orçamentário. Estudaremos dois conceitos que são fundamentais, que se referem ao orçamento e à receita. Então, todo o processo de planejamento, de organização, para que o recurso ele seja utilizado da melhor forma possível e também atenda a todas as necessidades que são apresentadas na nossa realidade. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção desde o início é o seguinte, aluno: o financiamento e as políticas vinculadas a ele são fundamentais. Por quê? Para que as coisas aconteçam, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa do recurso. Eu posso ter uma ação, um projeto para a educação impecável. Se eu não tiver dinheiro para implementar esse projeto, de nada vai adiantar. Então, entender todo o processo do financiamento e o processo orçamentário é fundamental, até mesmo quando falta. Porque às vezes você está numa escola, tem uma precariedade, ou você pode atuar, se for um gestor futuramente, em uma secretaria de ensino, tem o setor do financiamento. Você precisa entender todo o trâmite para poder reivindicar caso haja falta do recurso. Então, tudo isso é muito importante para que a gente você possa futuramente realizar o seu trabalho. Vamos ver o último ponto? E também nós iremos pensar sobre a distribuição dos recursos do financiamento da nossa educação brasileira, nossa educação básica. Então, como acontece essa distribuição? Quais são as normativas, as regras para que essa distribuição ocorra da melhor forma possível e para que atenda todas as necessidades educativas. Então, esse foi o nosso momento, aluno, de contextualização.
iniciaremos a discussão sobre financiamento da educação e iremos refletir neste momento sobre o Fundeb. Sendo assim, vamos conhecer os pontos sobre este conceito. Aluno, então, para o funcionamento da educação brasileira, verifica-se a necessidade de fundos de recurso. E qual é o fundo que nós temos atualmente? É o Fundeb. Ele é denominado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, ele tem a finalidade de oportunizar a distribuição dos recursos voltados à educação brasileira na educação básica. Então, quando a gente pensa no Fundeb, é importante considerarmos que ele é de natureza contábil. E ele se configura, na verdade, são 27 fundos, um para cada estado e também o Distrito Federal. E a sua composição é praticamente toda por recursos vindos de impostos e transferências. Também é importante a gente ressaltar que o Fundeb, ele foi construído para substituir o Fundef, que era um fundo vinculado ao ensino fundamental. Então, o que acontece? O Fundeb, quando ele tem a vigência ali a partir de 2007, ele já traz vários benefícios para a nossa educação brasileira. Porque antes, o outro fundo, o foco era o ensino fundamental. Então, tinha falta para atender as demandas das outras etapas de ensino, das outras modalidades. Então, o Fundeb, quando ele é construído, ele já apresenta um avanço para a nossa educação básica brasileira. E ele também foi elaborado para atender ao artigo 212 que está na Constituição, colocando a necessidade dos recursos públicos para toda a organização e sistematização da nossa educação brasileira. Então, aluno, quando a gente fala em financiamento da educação, a gente não pode deixar de considerar a importância e também a relevância que o Fundeb tem em todo esse processo. Dando continuidade, e aqui eu quero discutir com você como que vai acontecer, então, a distribuição. Então, você sabe que a gente tem um fundo que é composto a partir do recolhimento, de recursos vindos de impostos, de transferência, e ele deve ser destinado a toda a organização da nossa educação brasileira. Mas como que a gente vai organizar tudo isso, sendo que temos inúmeras escolas públicas distribuídas em todas as regiões, estados e municípios? Isso vai acontecer, aluno, a partir do número de estudantes da educação básica. E essa coleta é feita por meio do censo escolar. O censo escolar, ele se configura como um levantamento estatístico que é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, que está vinculado ao Ministério da Educação. E esse levantamento, ele busca informações de todos os alunos em todas as escolas brasileiras, em todos os locais. E é muito interessante porque cada aluno tem um código. E as informações, elas são atualizadas anualmente, A coleta é feita anualmente. E ali a gente tem informação não só dos alunos, mas também dos professores, das próprias escolas. Então, até a questão de infraestrutura da escola, a gente encontra no censo escolar. Desde de salas de aula, de equipamentos como computadores, recursos, tudo a gente tem contabilizado no censo. E algo que é muito interessante é que o censo, além de nos dar um panorama de como se configura a educação, ele é utilizado também para a elaboração, efetivação e monitoramento das políticas públicas. E também é a base para todo o financiamento da nossa educação. Então, como que acontece a distribuição? Nós temos o Fundeb, que tem os recursos, e essa distribuição ela acontece a partir do número de matrículas. Então, cada escola tem o número de matrículas contabilizado no censo escolar, e é a partir deste número que acontece a distribuição dos recursos.
Vale a pena ressaltar que quando o Estado ele não consegue suprir sozinho com a demanda, aí a União tem que complementar o recurso. Ou seja, nenhum aluno pode ficar sem recurso para ter todo o atendimento das condições de escolarização. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar quando a gente fala do censo escolar, por que eu descrevi ali para você? Por que eu estou enfatizando o censo escolar? Visto que você irá atuar na escola. E é lá na escola que acontece o preenchimento. Então, o preenchimento ele é feito em cada realidade. Pode ser de uma forma diferente, ele é feito na secretaria da escola, ou a gestão pode participar desse preenchimento. E tem que ser feito, aluno, de forma correta. Porque a gente está falando de um dado fundamental, tanto para a elaboração das políticas públicas, como também para o financiamento. Então, não pode ter erro, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo, tanto na construção das políticas, quanto na distribuição dos recursos para a educação. Dando continuidade, e aqui, aluno, eu coloco, então, esses recursos públicos, né? Eles podem ser utilizados para quê? A gente pode utilizar eles para a construção de instituições de ensino, a partir da demanda da comunidade, também reformas e melhorias da infraestrutura do espaço educativo e também a capacitação de professores da educação básica. Então, como está colocado na nossa LDB, os professores, eles devem ter acesso à formação continuada. E esse dinheiro que vem dos recursos do financiamento podem também ser utilizados para oportunizar essa formação para os professores. Então, a gente pode verificar, aluno, que tudo que acontece na escola, qualquer tipo de demanda, de despesa, vem desse financiamento. E é necessário que os gestores, que os professores, que a comunidade conheça todo esse processo, entenda a importância do Fundeb, entenda o porquê esse recurso tem que ser destinado de forma exclusiva para as questões vinculadas à educação, para que a gente possa ter condições de atuar enquanto professores, para que os nossos alunos eles têm um ambiente favorável para a aprendizagem. Um outro ponto interessante para finalizar essa discussão é que pelo menos 60% do recurso vindo do Fundeb deve ser utilizado para o pagamento dos salários dos profissionais da educação. E o restante deve ser utilizado para toda essa manutenção e estrutura da nossa educação brasileira. Então, estamos finalizando agora os estudos sobre este conceito. Iremos pensar sobre a resolução de situação-problema vinculando o financiamento da educação e, claro, o Fundeb, que nos auxilia nesse processo de distribuição dos recursos para o ensino básico brasileiro. E nós temos uma situação hipotética que, à luz do conhecimento científico, das nossas reflexões, nós iremos pensar em possibilidades de resolução de algumas questões. Então, a nossa situação é sobre a vida da estudante Júlia. Ela é aluna em uma escola pública e, ao chegar na escola, a Júlia encontrou uma informação, um cartaz, que colocava o seguinte, que os alunos, eles deveriam levar os próprios produtos de higiene pessoal, porque a escola não tinha recurso para comprar esses produtos. A Júlia ficou pensativa sobre essa informação e, ao chegar em casa, ela disse para seus pais, que lá na escola está falando que eles têm que levar o papel higiênico, que tem que levar os produtos. O pai da Júlia, o Luiz Gustavo, ele fica indignado. Porque o que ele pensa? Nossa, eu pago impostos, toda a população, toda a comunidade paga impostos. Por que a gente tem que levar produtos? As crianças, os alunos precisam levar produtos de casa para a escola. Cadê o dinheiro da escola? Então ele fica indignado, com toda razão, e aí ele vai até a escola conversar com a diretora para tentar compreender o que está acontecendo no espaço educativo.
E aí a diretora fala que a escola está passando por um momento difícil e a nossa situação é justamente esse anseio que o Luiz Gustavo tem de entender. Agora ele quer saber como acontecem os processos, por que isso está acontecendo na escola da Júlia e também se inteirar sobre a dinâmica da gestão e também do financiamento. E se a gente pensa o conceito de gestão democrática, esse pai tem total direito de estar ali questionando, indagando e participando dos processos na escola. Então, a partir dessa situação, nós iremos auxiliar tanto o Luiz Gustavo como a diretora e toda a comunidade, a pensar algumas possibilidades de resolução dessa situação, de entender o porquê que isso está acontecendo na escola e quais são os caminhos para a gente conseguir vencer esses desafios e obstáculos. Sendo assim, vamos conhecer os pontos para nossa análise. Então, aqui, aluno, eu coloco o seguinte: a necessidade de conhecimento de todos os envolvidos sobre o financiamento educacional. E temos a relevância da participação do Conselho Escolar, oportunizando momentos de debate a partir da Assembleia. Então, o que pode acontecer? Num primeiro instante, toda a comunidade, os pais, os responsáveis, todos se unirem, né, se juntarem para poder entender o que está acontecendo. Então, a escola ela também tem que prestar conta para a comunidade, né? Colocou o cartaz pedindo para as crianças levar os produtos e os pais, os responsáveis, os próprios alunos, eles precisam entender o que está acontecendo. Então, o Conselho Escolar, como ele é um órgão interno da escola, que acompanha as ações, os encaminhamentos, né, participa da produção de documentos importantes na realidade educativa, ele pode tomar a frente também dessas discussões, organizar uma assembleia, explicar para a comunidade o que está acontecendo, todas essas dificuldades. Além do conselho escolar, outras instâncias, né, de gestão democrática também podem participar desse processo de socialização da situação e também reflexão sobre possibilidades de melhoria e de avançar nesses desafios, como a associação de pais e funcionários. Então, a escola, a comunidade como um todo, ela pode se unir para entender, para que todo mundo conheça, tenha esse conhecimento sobre essa situação difícil que a escola está passando. E algo que é muito necessário, aluno, é comunicar, né, as outras instâncias também. Vamos supor, se essa escola ela é de instância municipal, a dependência administrativa responsável por ela é o município. Então, tem a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo. E ali tem o setor do financiamento. O Poder Executivo, né, a questão do prefeito, dos vereadores, também podem atuar, pode ter um momento de diálogo para pensar o porquê está faltando esse dinheiro. Se a escola é estadual, então a instância administrativa é em âmbito estadual. Então, aqui também é um ponto importante, saber qual que é a instância responsável. E marcar um momento de diálogo. Então, a comunidade, ela percebeu a situação e agora a gente quer buscar justificativas. Por que o dinheiro não está na escola? Por que os alunos, os estudantes, eles têm que levar os produtos de casa, sendo que nós sabemos, está na legislação, o financiamento da escola pública. É princípio colocado na LDB a gratuidade do ensino público e as condições para que esses alunos estudem. Então, aqui a gente observa a relevância de todo mundo ter conhecimento, todo mundo estar instrumentalizado a partir das políticas sobre os deveres, sobre os direitos, e toda essa discussão, aluno, ela tem que ser feita de forma harmoniosa e articulada. Então, o conselho escolar organizando essa assembleia, colocando isso para a comunidade, pontuando juntos quais são as questões que nós vamos levar para a conversa na secretaria ou para a discussão com o Poder Executivo. Então, essa organização, esse coletivo, entendendo a situação e buscando formas para poder enfrentar esse problema é crucial para que a gente consiga avançar. Então, observe,
uma indagação de um pai, né, que percebeu algo que não está certo, olha o movimento que pode ter na escola, e essas discussões elas são favoráveis para que as pessoas elas procurem mudar e transformar aquela realidade. A escola é da comunidade e todo mundo tem o direito e o dever também de cuidar e de reivindicar o direito dos nossos alunos. Então, esta é uma das possibilidades de resolução desta situação problema. Neste instante, nós teremos enquanto conceito uma reflexão sobre a criticidade em relação ao financiamento da educação brasileira, para que todas as ações aconteçam de forma efetiva, para que os nossos alunos tenham a garantia de uma educação de qualidade, a gente precisa dos recursos para o pagamento dos professores, para a construção e manutenção das escolas, para a compra de recursos, equipamentos, e o financiamento tem esse papel tão importante. Mas a gente também tem que ter um olhar muito crítico sobre a nossa condição, o nosso contexto, para poder reivindicar e lutar por melhorias. Sendo assim, gostaria de iniciar essa discussão com você. Aqui, aluno, eu coloco o seguinte, que o financiamento ele está ligado à garantia da nossa educação. Então, está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 212, a necessidade de políticas que vão assegurar o financiamento da educação, né? A necessidade da gente ter o recolhimento dos impostos, de ter as transferências para ter acesso a esses recursos e eles serem destinados às nossas escolas públicas brasileiras. Mas nós também não podemos deixar de analisar os limites. Nós temos muito que avançar ainda. Já tivemos conquistas, estamos tendo conquistas, só que precisamos de mais. E a análise reflexiva sobre isso é fundamental. Então, entender que nós vivemos em uma sociedade capitalista, uma sociedade de classes, uma realidade com interesses antagônicos, né? Que toda a sua estrutura se dá a partir de ideais neoliberais. Então, a gente tem que perceber qual que é o projeto de escola, qual que é o projeto de homem, qual que é o projeto de sociedade. E nós devemos lutar por uma escola que transforme. Para que essa escola, para que os nossos alunos, eles se apropriem do conhecimento científico da melhor forma possível, eles precisam ter estrutura, eles precisam ter uma realidade que vá de encontro com as suas necessidades. O professor precisa ter formação adequada, formação continuada, condições eficazes para poder realizar o seu trabalho. E isso requer dinheiro, isso requer investimento. E é por essas razões que o financiamento da educação ele é tão importante. É por isso que nós devemos pensar a necessidade da elevação desses investimentos. Porque nós temos, sim, muitas precariedades na nossa educação pública brasileira e a gente precisa vencer esses desafios. Então, aluno, todo momento que a gente olha financiamento da escola, a gente tem que olhar com criticidade, a gente tem que lutar, a gente tem que reivindicar, ensinar isso para os nossos alunos, discutir essas questões na comunidade, na escola em que nós atuamos. É assim que a gente consegue avançar e vislumbrar uma realidade que de fato transforme, que de fato oportunize uma educação efetiva e de qualidade. Dando sequência às nossas reflexões, aqui eu coloco a questão da necessidade de compreensão sobre o processo orçamentário e também entender as responsabilidades das diferentes instâncias administrativas. Então, o processo orçamentário, ele está vinculado à questão do planejamento. Como deve ser feito esse planejamento para que esse recurso vindo do Fundeb, vindo do financiamento, seja utilizado da melhor forma possível. Essa distribuição ela aconteça de forma coerente. E para isso a gente também tem a questão das responsabilidades de cada instância. Então, nós temos a participação da União, dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. E agora, eu gostaria de discutir com você dois conceitos fundamentais para a gente pensar o processo orçamentário, que se refere, aluno, ao orçamento
e também a receita. O orçamento, ele é o momento do planejamento. Tá? Então, uma lei orçamentária, ela vai, na verdade, orientar todas as ações que devem ser executadas. Então, nela a gente tem que encontrar as despesas e também os rendimentos. Já a receita é o conjunto desses rendimentos que se tem para poder utilizar esse dinheiro. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um exemplo para a gente entender a importância tanto da receita quanto do orçamento. Vamos supor que eu quero construir uma casa. Eu tenho o desejo de construir uma casa, comprei um terreno. Então, no meu planejamento, eu preciso colocar em uma planilha todos os gastos para a construção da casa. Desde a mão de obra, do pedreiro, da equipe dele, até a compra de cimento, de tijolo, de arame, todos os materiais de acabamento, tudo isso tem que estar na planilha e também o preço, para eu entender os gastos que eu vou ter. E eu também preciso da receita, do meu rendimento. Então, quanto do meu salário eu vou utilizar para poder atender a demanda da minha construção? Vou utilizar 20%, 30%? Então, eu tenho que me organizar. É a mesma coisa na educação. Então, cada uma das despesas que nós temos, desde o pagamento do salário dos professores, a manutenção do ambiente escolar, a compra de recursos, eles têm projetos, eles têm a questão, né? A gente sabe o quanto a tecnologia cada dia está mais efetiva dentro da escola, precisa de um laboratório de ciências. Então, tudo isso tem que ser colocado no planejamento. Por isso que o processo orçamentário ele é fundamental. E também a questão da distribuição desses recursos com base no número de alunos do censo escolar. Porque a gente tem uma demanda. Então, mais alunos eu tenho numa escola, eu preciso de um recurso maior. Então, esse equilíbrio, ele acontece, toda essa estruturação, quando eu entendo o meu processo orçamentário e eu compreendo o número de alunos que eu preciso atender naquela localidade. Então, isso é muito importante quando a gente pensa toda essa questão da organização da nossa educação. Dando continuidade, aqui, aluno, eu coloco também sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente encontra essa questão na LDB e os recursos, né, com a MDE devem ser gastos com remuneração de professores, aquisição de material didático escolar e manutenção e construções voltadas ao ensino. Então, eu trouxe esses 3 exemplos para a gente observar o que pode, né, o dinheiro vinculado ao financiamento pode ser destinado para quais despesas. Tudo que está envolvido com a manutenção da escola, com o funcionamento dela, tem esse controle que a gente observa na LDB. Isso também é um grande avanço, porque nos mostra que esse dinheiro não pode ser desviado para outros fins, se não for o educacional. Então, é muito importante a gente, enquanto professor, saber dessas questões, porque isso impacta diretamente o trabalho que a gente vai realizar no dia a dia na sala de aula. Então, aluno, estamos finalizando os estudos sobre este conceito. Neste instante, daremos início à resolução de situação-problema, pensando na necessidade de criticidade sobre o financiamento da educação. Nós temos a realidade da aluna Júlia, que estuda em uma escola pública, e ela chegou em casa contando para seus pais que encontrou uma informação no banheiro da escola, falando que todos os alunos deveriam levar os seus produtos de higiene pessoal. Seus pais ficaram indignados com essa situação. O pai da Júlia foi até a escola para perguntar, para ter satisfação dessa realidade, e ele e toda a comunidade começaram a se mobilizar para tentar mudar essa situação, para entender e também compreender como que acontece todo o processo do financiamento. Então, agora, o pai da Júlia, Luiz Gustavo, ele está muito envolvido com as questões vinculadas à escola, com os processos de distribuição de recursos, entre outros aspectos.
E a nossa situação, que a gente vai tentar ajudar o Luiz Gustavo e toda a comunidade, é a seguinte. Como agora ele está entendendo mais essa questão do financiamento e tendo informações sobre o mesmo, veio ao conhecimento dele e da comunidade que foi destinado, né, um recurso para compra de computadores e impressoras para a escola em que a Júlia estuda. Só que olha que questão, o prefeito, ele pegou esse recurso e destinou para a Secretaria do Idoso. Então, na cabeça do prefeito, a Secretaria do Idoso precisa de computadores e impressora, ele pegou esse dinheiro e deslocou esse recurso. Aí o Luiz Gustavo, a comunidade ficaram sabendo disso e foram questionar se isso pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Com base na legislação, nós iremos ajudar tanto o Luiz Gustavo como a comunidade a pensar se o prefeito ele pode pegar o recurso da educação e jogar na Secretaria do Idoso ou para outra demanda social. Então é sobre isso que nós iremos refletir nessa resolução de situação-problema. Vamos dar início. Então aqui, aluno, eu já começo a responder para você. Os recursos destinados à educação não podem ser desviados para outros propósitos. Aí alguém pode perguntar assim, professora, mas o prefeito, ele usou esse dinheiro para beneficiar a Secretaria do Idoso, que também é uma questão social. Sim, a Secretaria do Idoso, ela tem que ser atendida, mas por políticas vinculadas para aquela finalidade. Na Constituição, nós temos a questão do direito dos diferentes segmentos sociais, da saúde, da educação, da cidadania, do trabalho. E como está colocado na legislação, a gente não pode desviar o dinheiro que vem do Fundeb, um dinheiro que vem do financiamento da educação, para uma despesa que não está vinculada à escola. E o grande avanço que a gente tem nós temos respaldo na legislação, na LDB, que coloca sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino, pontuando as despesas que podem ser utilizadas, que podem ser pagas com o dinheiro vindo do financiamento da educação. Então aqui a gente dá o respaldo para o Luiz Gustavo e também para toda a comunidade, para questionar esse prefeito. Ele não pode pegar o dinheiro de computadores e impressoras da escola e colocar lá na Secretaria do Idoso. Por que eu falo isso também, aluno? Tudo na educação é organizado pelo plano orçamentário. Então, é pontuada as necessidades, as despesas e a receita, que é o dinheiro. Então, se o dinheiro foi mandado para a compra de computador e impressora, é porque a escola precisa desses computadores e dessas impressoras. Então não adianta o prefeito tirar da educação, colocar na Secretaria do Idoso e faltar o recurso para a escola. Então isso não pode acontecer. Vamos terminar a nossa leitura da citação para a gente finalizar essa resolução. Então o que é importante? Tanto educadores como gestores, eles devem conhecer o processo orçamentário e sua execução. Por que é importante conhecer? Para saber que o prefeito não pode fazer isso. Imagine se ninguém soubesse, ou se ninguém tivesse realizado a leitura na LDB, ou não entendesse que no processo orçamentário o dinheiro ele vem justamente organizado para aquela finalidade. Se o dinheiro vem para a compra do computador, é porque aquela escola precisa daquele computador. Então, aqui está a necessidade de nós, educadores, da gestão da escola, da gestão dos processos e sistemas de ensino, compreenderem essa organização do orçamento e o direito dos nossos alunos. Então, o que tem que acontecer agora? O Luiz Gustavo, a comunidade, eles já estão respaldados pela legislação, pela LDB, de que isso não pode acontecer. O que o prefeito tem que fazer? Ele tem que fazer uma retificação, uma errata. E pegar esse recurso que é da educação e destinar para os fins educativos. Então, ele não pode fazer essa distribuição dessa forma e o recurso tem que ser destinado para a educação. Então, agora, nós estamos finalizando a resolução desta situação-problema.
neste momento daremos início à nossa interação. Tenho certeza que essa temática, particularmente, é uma das temáticas que eu mais gosto nas políticas, e eu acredito que você já esteja pensando sobre vários aspectos do que eu falei, do que você também estudou para vir preparado para essa aula. E eu tenho uma questão para movimentar toda a nossa discussão, então me acompanhe. Aluno, como você compreende a situação do financiamento da educação na atualidade? Então, a partir de tudo que eu já coloquei para você, também refletindo o papel desse financiamento para todos os processos que nós temos na educação brasileira, gostaria que você pensasse, por gentileza, sobre essa questão. Vou dar alguns instantes e volto para darmos continuidade à nossa teleaula.
Então, retomando a nossa teleaula, algo que é muito importante que você pense e reflita é a necessidade do financiamento para toda a materialização das ações na escola. Então, por isso que é fundamental a gente acompanhar as mudanças, pensar que as políticas públicas e também as relacionadas ao financiamento, elas vão se alterando, vão se atualizando e nós, enquanto professores, devemos estar por dentro dessas atualizações também. Então, no último conceito, eu vou trazer essa discussão de forma detalhada, informações recentes sobre mudanças no nosso financiamento da educação pública, tudo bem? Então, estamos agora finalizando este espaço da interação. Caro aluno, estudaremos enquanto conceito a interface entre a avaliação em larga escala e o financiamento da educação. Sabemos a necessidade das avaliações externas para a gente pensar os processos na escola, para pensarmos o modo como está se estruturando a escolarização, né, a questão do rendimento, mas também tem o vínculo com o financiamento. Para a gente melhorar também a política pública de financiamento, a gente tem que analisar o modo como está acontecendo os processos escolares na nossa educação brasileira. E é pensando sobre estas questões, essas reflexões, que nós iremos iniciar a discussão deste conceito. Então, eu coloco aqui, aluno, a questão da avaliação em larga escala na educação. Então, a gente tem o SAEB. Qual que é a finalidade do SAEB? Ele tem a finalidade de avaliar o rendimento dos estudantes, tendo como principal instrumento o teste de rendimento em língua portuguesa e matemática. E aqui eu trago um exemplo, como a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA. Quando a gente pensa avaliação em larga escala, quando a gente reflete o papel do SAEB, é importante pensarmos que ele nos possibilita, né, as avaliações em larga escala de forma geral, nos propiciam reflexões sobre o desempenho dos alunos. Então, olhar para o rendimento escolar é olhar também sobre o modo como as condições de escolarização estão sendo oportunizadas ou não na realidade. Por isso que a gente tem que ter uma análise atenciosa para não culpabilizar os alunos por aqueles resultados. Mas, se eles não são efetivos, se eles apresentam precariedades, a nossa análise tem que ser sobre o processo. O porquê a estrutura da escola, da educação brasileira, não está dando suporte para que esses alunos eles tenham sucesso escolar. Então, é essa lógica que a gente tem que ter sempre, para a gente não cair em um pensamento preconceituoso ou um pensamento que vai culpabilizar o sujeito e não olhar os processos para melhoria. Um outro ponto muito importante, quando a gente pensa avaliação em larga escala, é a questão do diagnóstico que ela nos oportuniza e também as possibilidades de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento das políticas públicas e também, aqui que é o enfoque da nossa análise, das políticas vinculadas ao financiamento da educação. Então, para a gente pensar recurso, né? Reflita comigo. Nós temos esses dados, essas médias, a avaliação nos aponta que precisa melhorar esta questão da educação básica brasileira. Então, a gente pode investir neste aspecto, dar mais formação para os professores, equipar essa escola para que os alunos eles tenham sucesso e a escolarização aconteça de forma efetiva. Então, essa lógica também tem que perpassar a discussão sobre o vínculo entre avaliação em larga escala e financiamento da educação. Ainda sobre a questão do financiamento, eu quero fazer mais uma discussão importante com você. Me acompanhe. Que se refere ao IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento da nossa Educação Básica. Então, a avaliação, né, pensando no IDEB e na avaliação em larga escala, ela é criada, organizada e aplicada pelo INEP, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Quando a gente pensa o IDEB, o que é muito interessante? Nesse índice, nós encontramos dois conceitos fundamentais para a gente pensar esse diagnóstico da educação, que é o fluxo escolar
e o desempenho dos alunos nas avaliações. Então, como acontece o cálculo? O cálculo ele se dá a partir, do índice de aprovação dos alunos. Esse dado é coletado pelo censo escolar. Aqui a necessidade, a relevância do censo escolar para a nossa educação brasileira e a necessidade de um preenchimento dos dados de forma correta. Então, a gente tem a questão da aprovação e também dos resultados vindos das avaliações em larga escala, que vão olhar o desempenho dos estudantes. E aí, a média, ela pode ser de 0 a 10. E tem uma pretensão, se a gente analisa o que está colocado, por exemplo, pelo MEC, essa informação que eu vou dizer agora está lá no site do MEC, quando a gente analisa a questão do IDEB, a pretensão é chegar em 2022 com uma média de 6,0, uma média 6. Então, a gente observa que a nossa educação brasileira, ela tem muito que avançar ainda. A gente precisa pensar em possibilidades para efetivar uma educação que, de fato, não só se apresente no número, mas se apresente na realidade dos nossos alunos, se apresente numa escolarização efetiva, porque o foco tem que ser esse. O foco não é a média só vai refletir o sucesso que a gente está tendo na organização e na sistematização de todos os processos educacionais. E eu também gostaria de apresentar para você, enquanto informação, questões vinculadas ao sistema de avaliação que acontece no ensino superior. Então, me acompanhe. Nós temos aqui o Sistema Nacional de Avaliação no Ensino Superior e eu trouxe para te apresentar alguns pontos vinculados ao que essas avaliações, que as instituições de ensino superior, o que é avaliado nessas instituições. Então, esse sistema, ele visa identificar o mérito e valores das instituições, possibilitar também a melhoria da qualidade da educação superior e a promoção da responsabilidade social da instituição de ensino superior. Então, o ensino superior, ele é um nível da nossa educação. Nós temos a educação básica, o ensino superior, que é relevante para todo o desenvolvimento social. Então, as profissões, a formação e qualificação para a atuação desses cidadãos no mercado de trabalho. E, claro, a gente não pode esquecer a relevância do ensino superior para a própria formação de professores, para a gente avançar na própria educação básica brasileira. E essas avaliações, elas visam olhar para a instituição e ver como está sendo ofertado aquele ensino. Então, esse mérito, os valores da instituição, nas universidades precisa ser priorizado uma tríade que chama pesquisa, extensão e ensino, que vai oportunizar, então, essa formação integral daquele estudante do ensino superior. E uma informação bem interessante é que esse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ele vai analisar, coletar dados dos diferentes âmbitos. Então, tem avaliação vinculada à instituição de ensino, aos cursos dessa instituição e ao desempenho dos estudantes, como a gente pode observar, o ENAD é uma dessas avaliações. Então, é importante a gente pensar que toda a educação, em todos os níveis, perpassam por avaliações em larga escala para a gente analisar os avanços e também refletir sobre o que precisa melhorar na nossa educação brasileira. Sendo assim, estamos finalizando os estudos sobre esta interface. Iremos, neste momento, realizar a resolução de situação-problema, vinculando a interface avaliação e também o financiamento da educação. Então, nós temos uma situação hipotética, que é a realidade da aluna Júlia, que estuda em uma escola pública, uma escola que está passando por algumas dificuldades, de falta de recursos para suprir necessidades extremamente básicas, como produtos de higiene. Os alunos estão precisando levar de suas casas estes materiais e a comunidade está se mobilizando, O pai da Júlia ficou extremamente perplexo com essa situação, foi até a escola, conversou com a diretora.
e ali o conselho escolar, eles estão se mobilizando para tentar buscar justificativas e caminhos para melhorar aquela situação. Então, esse é o contexto geral, mas nós temos uma situação, um problema específica vinculando a questão da avaliação em larga escala e o financiamento. O que aconteceu? O Luiz Gustavo, já que está tão envolvido com as coisas da escola e com os acontecimentos naquele âmbito, ele percebeu que a nota, né, a média daquela instituição escolar que a Júlia estuda é diferente da média da escola em que o seu filho, o Felipe, de 7 anos, estuda. Então, o que está acontecendo? Ele foi falar com a diretora e perguntar como em um mesmo município 2 escolas apresentam resultados diferentes. E o resultado da escola do Felipe é superior ao resultado da escola da Júlia, essa escola que está passando por tantas dificuldades, por tantas questões. Então, na verdade, esse questionamento do Luiz Gustavo, ele tem que ser utilizado tanto para a gestora da escola, para a diretora, quanto para nós, para a gente pensar o que pode acontecer para a gente mudar essas notas, para a gente não só mudar essas notas, mas mudar a realidade da escola, visando a qualidade do ensino. Então, é por essas questões que nós iremos iniciar a resolução desta situação problema. Me acompanhe. Então, aqui eu coloco o seguinte para pensar com você. Quais fatores influenciam nos resultados das escolas? Então, é importante a gente levar em consideração que há uma distinção sobre a gestão educacional aplicada a cada uma das escolas. Por isso que toda essa discussão sobre os desafios da escola, o alinhamento entre gestão e comunidade, tem que ser realizado de forma efetiva. Outro ponto que também vale nossa atenção, pensar nas instâncias administrativas. Quem é responsável pela escola da Júlia? Que instância é responsável pela escola do Felipe? Como que acontece a questão da organização, do plano orçamentário? Então, tem muita coisa envolvida, aluno. E o que eles têm que fazer? Tá, a gente tem uma nota baixa, por exemplo, aqui na nossa escola. O primeiro ponto é fazer, levantar, elencar, na verdade, quais são as fragilidades da escola. Então, o que influencia no IDEB? Como a gente pode perceber, esse índice, ele tem ali nele mesmo, a junção de 2 conceitos, para pensar o cálculo, que é o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações. Então, por exemplo, uma escola em que tem um índice alto de reprovação ou um índice elevado de evasão, ou seja, a desistência dos alunos nos processos escolares, isso vai impactar o IDEB, isso vai impactar a média da escola. Então, aqui já é um ponto que a Maria, que é a diretora, os representantes do conselho escolar e toda a comunidade pode colocar enquanto fragilidade para se melhorar. Tá, então a gente está tendo altos índices de evasão e reprovação. Por que isso está acontecendo? Por que os alunos eles estão tendo dificuldades de realizar os processos educativos naquele espaço? Então, esses questionamentos, eles devem ser feitos pela comunidade, não para achar um culpado, mas para pensar o que a gente precisa fazer e lutar para melhorar essa realidade. Precisamos pensar, olha, a escola está passando por uma dificuldade, aluno, de recurso para material básico. E as instâncias administrativas que são responsáveis por essa escola? Então, também tem que questionar, também tem que problematizar essa realidade, porque esses alunos, eles não podem estar em prejuízo. Então, é importante também essa colocação, esse questionamento do Luiz Gustavo, porque isso pode mobilizar a escola como um todo para tentar buscar melhorias naquela realidade. Vamos dar continuidade às nossas análises. Então, a gente também deve destacar que a inserção de programas governamentais que auxiliam os processos escolares, isso também pode oportunizar diferentes efeitos sobre o rendimento. Então, às vezes, aqui é uma hipótese, a organização dos processos lá na escola do Felipe, os programas que aquela escola possui, eles podem também impactar, interferir
nos resultados. Às vezes a escola do Felipe participa de programas que vão auxiliar tanto a gestão democrática, tanto minimizar os problemas da escola. A escola da Júlia pode também pensar a necessidade, né? Como que a gente pode conseguir ter um vínculo com programas para a gente pensar, por exemplo, o desenvolvimento da escola, um plano de desenvolvimento da escola, para ajudar em toda essa tramitação de ações que vão favorecer a escolarização dos alunos. Então, o ponto para resolver essa situação é o primeiro. O primeiro deles a gente não pode querer buscar um culpado, a gente tem que olhar o todo e pensar sobre as fragilidades para a gente superar cada um desses obstáculos. E também reivindicar os direitos desses alunos, ter um diálogo com as instâncias administrativas para a gente conseguir ofertar para eles condições efetivas de se escolarizar. Tudo bem? Então, estamos finalizando a resolução dessa situação problema. Aluno, agora vamos estudar a distribuição dos recursos vindos do financiamento, pensando o papel crucial que o Fundeb tem para a nossa educação, esse fundo que é de natureza contábil, que nós temos, na verdade, 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal, e que oportuniza, assim, as ações que nós temos na nossa educação, né? Quando a gente pensa materialização, efetivação dos processos, das práticas, lá na sala de aula, para aquilo acontecer, a gente precisa do dinheiro para pagar o professor, para ter toda a infraestrutura da sala de aula, para que os alunos eles se mantenham ali no espaço educativo. Então, agora a gente vai pensar tanto o papel das instâncias, e neste conceito, eu também quero trazer para você algumas discussões super atuais e relevantes sobre a nossa condição em relação ao financiamento da educação. Então, sendo assim, vamos iniciar as nossas reflexões. Aluno, aqui eu trago a questão da necessidade e entendimento sobre a distribuição das responsabilidades em relação ao financiamento. E as diferentes instâncias, cada uma tem a sua responsabilidade. O Distrito Federal, os estados, os municípios. Um ponto que a gente tem que refletir é que esta organização, aluno, ela é crucial para que tudo aconteça de forma harmoniosa. Tá? Então, na educação, como a gente tem uma estrutura grande, né, nós temos milhares de alunos na educação básica, se a gente não tiver um planejamento e uma administração consolidada, a gente pode ter vários problemas. Então, a gente tem, por exemplo, a união. O que está colocado? Que a união ela tem função distributiva e supletiva e ela deve dar todo o suporte para que a educação ela se efetive na realidade, para que os nossos alunos eles tenham acesso à permanência e o sucesso na escola. E as instâncias, as demais instâncias administrativas, elas também têm participação em todo esse processo. Então, por exemplo, nós temos colocado na legislação que os municípios, eles devem atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Já os estados e o Distrito Federal, eles devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e também ensino médio. E vale ressaltar que todo esse processo ele deve ser realizado em um regime de colaboração. Então, as demandas que os estados, que os municípios, que o Distrito Federal, eles precisam, a União tem que dar todo o suporte. Por isso que ela tem essa função supletiva e também distributiva, né, de auxiliar, de complementar os processos. Outro ponto importante é que quando a gente pensa o Fundeb, por exemplo, nós temos toda a distribuição realizada com base no número de matrículas dos nossos alunos na educação básica, registradas no censo do ano anterior, mas se caso faltar recursos, aí a União ela pode complementar para que nós tenhamos as demandas atendidas. E pensando, alunos, sobre dados, informações atuais que eu gostaria de compartilhar com você e fico muito feliz de compartilhar essa notícia. Então, no dia 25/8, né, ontem foi votado no Senado